Good evening, everyone. How are you doing tonight? Boa noite, como vocês estão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glory to God. So, guys, what I have is a word, and I have sermons, and I have notes, and I've got all this stuff. Então, o que eu tenho aqui é uma palavra, eu tenho esboço, eu tenho anotações ali, estou com um monte de coisa ali. But I received the word in the car, Mas no carro eu recebi uma palavra. and immediately it just came out of nowhere. E imediatamente saiu do nada. And tears came up in my eyes. As lágrimas começaram a rolar. I turn around in the car and I look at Joseph Eu virei no carro e falei, with a tear in my eye. com a lágrima no olho, eu falei com ele. I think my sermon just got changed. Eu acho que mudou a pregação de hoje. I tell God every time, not my words, Eu falo com Deus toda But your vez. words in Não my as minhas mouth. palavras, mas as tuas na minha boca. I got one word, Eu tenho uma palavra and we're going to work that word tonight. e vamos falar dela hoje. I received the word revival. Eu recebi a palavra de avivamento. I wasn't thinking about it. It wasn't in my sermon. It wasn't in my notes. Eu não estava pensando nela, não estava nas minhas anotações. Came in out of nowhere. De repente veio. I want to thank Pastor Moises. Quero agradecer pastor Moisés, Thank you for the team here. Everybody here has been so great. pastora Vânia, o grupo, o time aqui. Tem sido uma benção estar com vocês. I just want to let everybody know how much my wife and I just love coming here. Quero que vocês saibam o quanto que eu e minha esposa nós amamos estar aqui com vocês. How did we find Itaquera? Como que encontramos Itaquera? My wife's originally from here. A minha esposa cresceu aqui We just love this place. e amamos esse lugar. And I want to see God break out. E eu quero ver Deus romper aqui. And I stood right here with Pastor Moises in February. E eu fiquei bem aqui com o pastor Moisés em fevereiro. And we claimed E nós clamamos Itaquera que Itaquera shall be saved. será salva. Amen. Amém? So if they're ready with the video, I'm going to let you watch a quick video because I want you to know how God can work in your life Então vamos mostrar um pequeno vídeo porque eu quero mostrar como Deus pode trabalhar na tua vida the same way as he did my life. da mesma maneira que Ele trabalhou na minha. That turning point battle for Kandahar in Afghanistan, we know that the first phase seems to be succeeding. Miguel Marquez traveled with the troops, and he says tonight that the Taliban appears to be on the run. Miguel? Diane, to show you just how hasty the Taliban 2010, o exército americano invadindo aldeias pequenas do Talibã no Afeganistão. E aqui estou encontrando o que restou enquanto eles escaparam: armas, bombas, comida, roupa, lugar de esconderijo. Entramos com tanta força que eles não conseguiram ficar, tinha que correr. O que vai mostrar aqui é um prato de pressão que quando você pisa automaticamente a bomba ela explode. This is where they'll bed down, they'll make a command and control, they'll set up plans, they'll make bits and pieces to IEDs. Falando sobre como que monta a bomba, como que eles fazem. Esse aí que é a bomba. And wires there. Even the homemade explosive that has claimed so many lives. So what's the significance of that? Então, qual a importância nisso? I'm here tonight to call each one of you Estou aqui hoje para chamar cada um de vocês into the army of the Lord. ao exército do Senhor. See, many of us say, well, I came to church Alguns aqui estão dizendo: eu vim para a igreja, and I gave my life to Christ eu entreguei minha vida a Jesus. and I'm done. Pronto. But it's not true. Mas não é verdade. See, we're already in a war. Você vê, nós já estamos em uma guerra. Each one of you are in a war right now Cada um agora está em uma guerra. because there's an enemy out there Porque é um inimigo lá fora. and he wants to destroy you. E ele quer te destruir. He wants to destroy your families. Destruir tua família, He wants to destroy your marriages. teu casamento, He wants to destroy your jobs. teu emprego. The Bible says that he is like a roaring lion A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge, that wants to destroy and devour you. que quer destruir você. And I'm telling you today that you need to get in the fight. E eu estou aqui dizendo hoje que você tem que entrar nessa luta. You can't keep sitting at home Não dá para ficar parado em casa and doing nothing. fazendo nada. So today, Então hoje, as a soldier, como soldado, I'm not in the U.S. Army anymore. eu
não faço mais parte do exército americano. I'm a soldier in the army of the Lord. Eu sou um soldado no exército do And I'm Senhor. calling you E eu estou chamando to você stand up para se colocar de pé and join me in this fight. e juntar comigo nessa Because I guerra. can't do it by myself. Porque eu não posso ir I sozinho. need you to get in the army of the Eu Lord with preciso que me. você se ajude Because comigo. you're already in the fight. Porque você já está na Because the luta. demons are coming after you. Os demônios And estão te they're trying to atacando, destroy you. querendo te matar. And you need to stand up or you're going to get destroyed. Se coloca de pé, senão You're você going to get morre. left behind. Você vai ficar por trás. You've got to start to get on your face before the Lord and pray. Que você tem que se prostrar na tua face You diante do better get in Senhor. the Word of God and start to learn it. Entrar na palavra que você vai aprender. Because that's how you fight back the enemy. Porque é assim que luta contra o inimigo. What did it say in the Bible? O que a Bíblia diz? Go. Vá. Equibalo. Equipá-lo. Equibalo. Equipá-lo. Who's going to go? Quem irá? Lord, who will you send? Senhor, quem você irá enviar? Send me, Lord. Envia-me a mim, Senhor. I'm asking you tonight. Eu estou perguntando Who's você. going to go Quem irá? and make disciples of E all fazer nations? discípulos de todas as Heal the nações. sick. Curar os enfermos. Cast out the demons. Expulsar os And demônios. raise the dead. Ressuscitar os mortos. You can say, well, I don't have that power. Você fala, mas eu não tenho esse poder. I know that you don't. Eu sei que você não tem. But I know the one that does. Mas eu sei quem tem. He's the King of Kings É and o the Rei Lord dos of Reis, Lords. Senhor dos He's the Senhores. Alpha and the Omega. Alfa e o Ômega. And He gives you the authority. E Ele te dá autoridade. Get up and do it. Então levanta e faça. Think about a policeman for a minute. Think about a policeman for a minute. Pensa no policial comigo. There's a policeman. Policial He represents the government. representa o governo. If he stood out there at the intersection Se fosse para ele estar lá fora na rua, and he puts his hand up to stop the traffic, ele coloca a mão assim para parar o trânsito. traffic's going to stop. Automaticamente o trânsito para. Does he have the physical strength to stop those cars? Ele tem a força física para parar os carros? No. Não. But right here on his chest Mas aqui no peito dele is a badge, há um símbolo and it represents his authority through the government. que representa a autoridade dele através do governo. It represents his authority to the government that he represents. A Uh-oh. autoridade do governo a quem ele está representando. Who do you represent? Você representa quem? Who do you represent? Quem? Who do you represent? A quem que você está If you've representando? invited Jesus Christ into your heart, Se você convidou e aceitou Jesus no teu coração, then you should be wearing a badge right here that então você says, tem que ter um símbolo aqui dizendo: I represent the kingdom of heaven, representa o reino dos céus. and I'm bringing the kingdom of heaven with me everywhere I go. E eu carrego ele aonde eu passar. I want to see a church awakened. Eu quero ver uma igreja avivada. And I felt God was saying, I need you to awaken. E eu ouvi Deus dizendo: eu preciso que você acorde ela. Specifically awaken. E especificamente nessa questão de Because acordar. we can learn the worship songs. Porque podemos memorizar os hinos, We can learn even the right words to say at the right time. as palavras certas para dizer na hora certa. But have you fully given your heart to God? Mas você se entregou completamente para Deus? Or are you still trying to hold on to something back here? Ou você está segurando algumas coisas aqui por trás ainda? The Lord is saying, O Senhor I está will dizendo, use you, Itaquera. Eu vou usar I Itaquera, will use you in this next revival. usar você nesse próximo But I need avivamento. you to step up. Mas eu preciso que você se I levante, need you to get rid of the junk that's in the que closet. você jogue fora o lixo no guarda-roupa. I need you to stop threatening your brother. Para de ameaçar o teu irmão. I need you to stop gossiping about him. Para de fofocar sobre o teu irmão. I need you to stop holding on to that anger Pare de segurar nessa raiva and that unforgiveness e aquela falta de perdão so that you can move forward. para você avançar. I'm going to tell you right now, the revival can start right here. Eu falo que o avivamento pode acontecer e iniciar aqui. God told me I want to start it right here. Deus disse- A revival that starts in Itaquera, Imagina um avivamento que acontece aqui em Itaquera, que começa aqui, that saves Itaquera, que salve Itaquera, that leads to saving a nation. que restaura uma nação. Are you ready to Você do está this? pronto para fazer isso? It means you need to die to your flesh every day. Diz que você tem que morrer para tua carne todo What dia. can you do to go out O que você faz para and sair? show somebody the kingdom of heaven? Para mostrar a alguém o reino dos What are you céus? doing when you go to work? O que você faz quando você vai para o trabalho? Do they know Eles sabem that you're a Christian? que você é crente? And if you were sitting in your seat at work, E se você estivesse sentado no seu assento do trabalho, the things that come out of your mouth, as coisas que saem da tua boca, would you say them if Jesus was sitting beside you? você iria falar se Jesus estivesse ao seu lado?
I feel like God is saying it's time to be launched. Eu sinto que Deus está dizendo, está It's na hora de time ser enviado, it's time to go. lançado, tempo de ir. It's time. You're ready. Está na hora, você está pronto. But so not many people are not going. Mas tantos não estão indo. Jesus died on the cross for me and for you. Jesus morreu na cruz por mim e por você. His Father in heaven O said, Pai dele no céu diz, they're not quite getting it. eles não estão entendendo não. They're doing these sacrifices, Estão fazendo but they're sacrifício, going right back into sin. mas estão voltando para o pecado. Son, Filho, I need you to go, eu preciso que você vá. and I need you to show them the E eu way. preciso que você mostre o caminho. And Jesus was sitting on his throne, Jesus sentado no seu trono, and in total obedience. em obediência total. This is the first time we heard the word ekibalo, Primeira vez que nós ouvimos a palavra Ekbalo. father to son. Pai ao filho. Jesus, Jesus, ekibalo. Ekbalo. And Jesus E Jesus responded, respondeu, yes. sim. Let me take off my robes, Deixa eu tirar minha my capa, majesty. minha majestade. Let me set my crown down here Deixa eu tirar minha so I can coroa, come back for the crown. para mim depois voltar e pegar ela. Save this throne for me, God, and I'll Salva go. o trono por mim porque eu I'll vou. go down and become Eu an vou infant, descer e se a tornar baby uma in a poor criança, family. uma família That's pobre. nothing. Que He não é walked nada. away from everything Ele largou tudo so he could come here and show us the way para vir aqui mostrar o caminho and die on a cross for me and you. e morrer na cruz por mim e por você. What are you willing to walk away from? Você está disposto a largar o quê? You see, Você vê, there's eagles tem águias. and they fly really high. E a águia ela voa acima de tudo. They're the biggest beautiful bird out there. É o pássaro mais lindo que tem. I mean, they capture other birds and other prey. Ele é um predador fenômeno. And the mother takes so good care. E a mãe ela cuida muito bem dos She filhinhos. builds a nest, Ela cria um ninho. and the nest is literally about this big. E o ninho é mais ou menos desse tamanho assim. Because the wings of an eagle Porque a asa do are águia about this far, é 6 quase feet. dessa largura aqui. But that baby eagle gets fed, Mas aquele filhote, and he gets fed, ela dá comida para and he ele. gets fed, and he Dá comida, ele grows, vai crescendo. and he grows. Vai crescendo. And an eagle's nest is way up tall in the E você vê, mountains, o ninho da águia é lá em cima no monte. where me and you couldn't see the ground. Onde não dá nem para ver a terra. And he's way up there high. E tá lá em cima no alto. And this nest has been packed. It's beautiful. E você It's vê, soft. It's Esse comfortable. ninho é perfeito, é confortável, tá feito pro filhote. We come to church Você vê, chegamos na igreja and uau, we get programs e recebemos programas. and we improve the music. Gostamos dos hinos. We improve the lights. Gostamos das luzes. And some of us think that that's to get comfortable. E alguns aqui eu acho que isso aí é feito para você ficar But confortável. actually this is done to get you motivated. Não, isso aqui Deus está dizendo, isso aqui é para te motivar. Not for you to sit back in a show. Não para você ficar sentado num This is show. not a movie theater. Não é um cinema isso daqui. So the mother eagle says, I've got to get that bird out of the nest. Então a mãe a águia, ela diz, eu tenho que tirar esse filho do ninho. And she starts to upturn the nest. E ela começa a She starts bagunçar to o ninho. pick it out and make it Tirar uncomfortable. tudo do ninho e fazer um lugar inconfortável. And she starts to incômodo. push him to the edge. Começa a empurrar ele. And à push him beira, to the edge. à beira. Because he doesn't know he can fly. Porque ele não sabe que ele consegue voar. He doesn't know who he is. Porque ele não tem a sua própria identidade. Do you know who you are? Você sabe quem você é? I'm asking you today, church, do you know who you Eu are? estou perguntando para a igreja, você sabe quem Because você é? if you're not doing something for the kingdom of heaven, Porque se você não estiver fazendo algo para o reino You dos don't know céus, who you are. você não sabe quem você é. everybody here has something to do in the kingdom of heaven. Todo mundo aqui Everybody. tem algo para fazer no reino dos I céus. want Todos. everybody in the army of the Eu Lord. quero todos no exército do Senhor. Young, old, in the middle, don't matter. Novo no meio, velho, não importa. I'm just a grandma or grandpa. Eu sou só um avô, uma avó. Guess what? You've got a job. Sabe o que você tem? I'm going to tell you Algo what a your fazer. mission is right now. Eu vou quebrar a As tradição the aqui. commanding officer in this Como place, I'm going to tell you what your comandante oficial job nesse lugar, vou te is. dizer. You are to start teaching those grandchildren who the Lord God Almighty is. Ensine aos seus netos quem o Senhor Jesus And é. you start teaching them worship songs. Ensine ele a And adorar. you start having those little children sing those songs in your home. Aqueles netinhos cantando um hino na tua casa. If you're in your 40s, Se você tem 40 anos, 50s, 50 anos, you've been working for 20 or 30 years, trabalhando há 20, 30 anos, you've probably in some sort of leadership by now at your job. agora provavelmente você já está em posição de liderança. You might even have your own company. Talvez já tenha a tua própria empresa. So that means you have influence. Isso quer dizer que você tem influência. How are you using that influence? Como que você está usando essa influência tua? When somebody's sick at work, Quando alguém está enfermo no trabalho, can I pray for you? posso orar por você?
When somebody comes to you and I'm having a bad time, Quando alguém chega e diz, ó, my o dia tá ruim, spouse walked out the door on meu me. esposo me largou. Are you there to let them cry on your shoulder Você tá lá para deixar ela chorar no teu so you ombro? can pray for them Para orar por ela? and then ask them to invite Jesus into their heart? Aí pedir para que Jesus To vá cover no that coração pain. para curar essa dor? I retired a year ago, Eu me aposentei um ano atrás and God e Deus opened up a new job opportunity for me abriu uma nova oportunidade de emprego para mim up in Boston, Massachusetts. lá em Boston, Massachusetts. I had a young lady come to me that works for me, Uma jovem chegou a mim que trabalhava para mim and she said, e ela disse: I had nobody to talk to, eu não tenho ninguém para conversar. somebody that doesn't go to church. Uma menina que nunca foi na igreja. I knew Rob. Eu conhecia o Rob. I knew I had to come see you. Eu sabia que eu tinha que vir te conhecer e ver. She said, can we go to the office? Tem como a gente ir pro teu escritório? Her marriage was ending. O casamento faliu. Husband was leaving. O esposo estava indo embora. And I listened to her. E eu parei e escutei ela. I prayed for her. Orei por ela. I let her know what Malachi chapter 2 says. Malaquias capítulo 2 diz It assim: says, God hates divorce. Deus odeia o divórcio. Hates. Odeia. People like to say, well, if there's infidelity, it's okay. Ah, não, mas as pessoas gostam de dizer, mas se há infidelidade, não tem problema. No, God said, I will allow it. Não, Deus disse, eu vou permitir. But I go back over here to Malachi, Mas eu volto em Malaquias and it says, God hates. e diz que Deus odeia. He hates it today, he hates it tomorrow, he hates it forever. Ele odeia ontem, hoje, para sempre. Because he said, right after that passage, he said, because I want godly children. Depois ele vai e diz, porque eu quero filhos que são igual a mim. You've got a responsibility. Você tem A responsabilidade. child is a gift from God. Um filho é um presente de Deus. And your job is to raise that E o child. seu dever é criar essa criança. So I prayed with that girl at work. E eu orei com aquela menina no trabalho. We go outside, she comes back around again. Saímos, aí ela voltou de We novo. prayed again. Oramos de novo. A little while later, she come back again. Pouquinho depois ela voltou. We prayed again. Oramos de novo. The third time I said, hold on. Terceira vez eu falei, peraí, I got to ask you something. eu tenho que fazer uma pergunta. You like it when I pray for you because you're feeling something. Você está voltando à oração porque você está sentindo algo. You're feeling something. Sentindo Let algo. me tell you what you're feeling. Deixa eu te falar o que você está sentindo. I ended up asking her, have you ever Eu perguntei a ela, invited Jesus Christ into your heart? você já convidou o Espírito Santo ou Jesus no teu coração? She said, Ela falou, I don't think I've ever done that. acho que nunca fiz isso. I said, I think we need to. Eu falei, acho que temos que fazer. We sat right there, Paramos ali, prayed for her, oramos por ela. invited Jesus Christ right there into her heart. Convidamos Jesus no coração Right dela. there. Ali! I started sending her music Eu comecei a mandar música para ela, hinos and a little teaching sermon every day. e pregação todo dia. By the end of the week, she was floating. No final de semana ela estava She wasn't thinking about this possible divorce anymore. Ela não estava nem triste com esse divórcio agora. By the end of the second week, 2 semanas depois, her and her husband o esposo dela pull up to the store. chegou na loja, He jumps out of the car. sai do carro pulando. Hey, I want to thank you Quero te for agradecer what you're doing o que here. você fez aqui. Keep doing it. Continue fazendo. Nothing fancy. Nada chique. I did not have to teach her the 613 laws in the Old Testament. Eu não tive que ensinar toda a lei que se encontra no Velho I Testamento. didn't have to teach her the 10 commandments. Nem os 10 mandamentos. I showed her love. Eu mostrei amor. See, when you talk to somebody, you talk to them with love. Quando você fala com alguém, é com amor que você fala. Because God didn't create love. Porque Deus não criou o amor. He is love. Ele é o amor. For God so loved Porque Deus amou the world. o mundo de tal maneira. For God so loved the world. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. I'm going to translate that. Vou traduzir For God isso. so loved Lucia. Porque Deus amou Lúcia, For God so loved Joan. o João, Alex. Alex. Put your name in there. Coloque o teu nome nisso. Take that word world out. Pega essa palavra, And put declara your essa name in verdade. there. Coloque o teu nome. Deus tanto For amou God você. so loved you. Deus amou você de tal I'll maneira. take my son Eu pego meu filho and I'll sacrifice e eu him on the cross sacrifico ele to pay for you para pagar por você, to be adopted into my para family ser adotado em minha família, so that you can come live with me para viver in comigo paradise. Paradise. em paraíso.
Don't worry about the home you have here. Não importa qual é a esperança Don't worry aqui. about the toys you have here Nem in com os life. brinquedos que você tem que ir pro culto. Nobody's going to show up to heaven Ninguém vai chegar nos céus. and Jesus is going to say, Você vai man, falar, caraca, dude, man, that car was sweet. mano, aquele carro é Man, them top. rims and wheels was Eu vi a hot. roda lá, tava top. Man, that house you had with that swimming pool. Aquela Ooh, casa com a piscina que você montou man, lá. Uau, good job. baita piscina. What's Jesus going to say? Jesus vai falar o quê? He's going to say thank you Ele vai falar obrigado to a group. a um grupo. Thank you for when you gave me clothing and I had none. Obrigado por me dar roupa quando eu estava nu. Thank you for giving me something to eat when I was hungry. Por me dar comida quando eu estava faminto. Thank you for bringing me into shelter when I had Por me none. dar abrigo quando eu estava abandonado. When did we do that, Lord? Quando que fazemos When did I isso, see Senhor? you? Quando que eu vou ver isso? When you did it for the least of these, you've done it for me. Quando você faz isso por aqueles que são debaixo de mim, você faz isso por mim. So I've got a hard question for you tonight. Eu tenho uma pergunta importante e dura para você hoje à noite. What's the difference between Jesus Christ Qual a diferença entre Jesus Cristo as Lord como Senhor or Savior? e Salvador? I want Jesus Christ. Eu quero Jesus Cristo. I don't want to burn in eternal fires. Eu não quero queimar em fogo eterno. I don't want to be darkness. Eu não quero treva. Okay, so Então, vamos ver. there's a car Há um carro and there's been a wreck e foi um acidente. and it's on fire. E tá queimando. And a whole bunch of people pull over E monte de pessoas and they're chegam trying to ali get the door open. e estão querendo abrir a porta. And they're trying to get that guy out of the Querendo car. tirar o cara lá de dentro. And I pull the guy out of the E eu car. tiro ele de lá. I do CPR on him Eu cuido dele ali. and he awakens. E ele acorda. And he thanks me for saving his life. E ele me agradece por salvar a vida dele. Would he not be grateful if I did that? Ele não seria grato por isso? Would you be grateful for Você that? seria grato por isso? Everybody comes to the Lord like that. É assim que nós chegamos ao Senhor. Save me from my problems. Me salva dos meus problemas. Give me prosperity Me dá prosperidade. so I can buy things I want. Para que eu possa comprar coisas que eu quero. But what if I walked in that guy's house E se fosse para mim entrar na casa daquele cara? and I come to visit him and he's like, oh man, thanks for showing up. It's so good to see you. E visitasse ele e fala, mano, que top que você chegou aqui. É bom te ver. And I go to sit down on the couch E eu vou e eu sento no sofá. and he turns the TV Ele on liga a televisão. and I go, oh my gosh, what are you watching? Eu falo, mano, você tá assistindo o quê? He's there, you shouldn't be watching this, man. É um filme ruim, mano. Você não deve assistir This isso, stuff has não. got some bad stuff in it, man. Tem umas coisas profanas aí, It's né? got some sexual kind of connotations in it. Imoralidade sexual aí. Man, they're just slandering God. Estão xingando Deus nesse negócio. Hey, dude, man, this is my house, man. Don't tell me what to do. Mano, para com isso, tranquilo. Isso aqui é minha casa. Não fala não, mano. Okay, man, I'm not going to tell you what to do. Tranquilo, não vou falar mais nada não. Hey, you want something to drink? Quer algo pra beber? Yeah, go ahead and go to the refrigerator and get it. É, vai lá, a geladeira tá lá. I go and open the refrigerator. Abro lá. It's just full of alcohol, É só Skol. so he can get drunk. Ele tá bêbado. My question is, Minha pergunta é, we want Jesus Christ as Savior, queremos Jesus Cristo como Salvador, but we don't want him as Lord. mas não como Senhor? Because if he's your Lord, Porque se Ele é teu Senhor, then he's Lord of your life. Ele é Senhor da tua vida. That means he's the commandante of your life. Ele é o comandante da tua vida. And you're going to do what you're supposed to do. E você fará aquilo que você You're é going to suposto respond to the fazer. call. Responder o You're chamado. going to turn away from sin. Vai largar o You're going pecado. to turn away from the world. Largar o mundo. Because wide is the path that leads to destruction. Porque largo é o caminho que leva à And the destruição. whole world is going in that E o direction. mundo vai nessa direção. And I'm asking you to turn around from the way the world's going. E eu estou implorando agora, não para você ir com o mundo. And like a soldier, I'm asking you to do an about face. E como soldado, I want you to go in the opposite direction of the Quero que você world. vai ao oposto. And I want you to go in my direction. And vai I'm na going to minha lead direção. you. Eu vou te liderar. Are you going to do that? Você há de fazer isso. Think about this. Pense nisso. The acts of the flesh are obvious. Os atos da carne são óbvios. Sexual immorality, Imoralidade sexual, debauchery, libertinagem, witchcraft, macumba, hatred, ódio, discord, discórdio, jealousy, ciúmes, rage or anger, raiva.
selfishness, ambição pessoal, drunkenness, bebedeira, orgies. orgia. Today that's called pornography. Hoje isso se chama pornografia. Or watching the nasty carnival Ou assistindo carnaval with nojento, naked people dancing in the com streets, pessoas nuas dançando nas lusting in your ruas, heart. com luxúria no coração. I'm sorry, I've got to shoot it straight. Is that okay? Me perdoe, eu tenho que falar isso. Problema aqui? I'm reading it right out of Galatians 5:19. Eu tô lendo Gálatas 5:19 aqui, tá? I'm just going to read it right out of God's word. Is that okay? Eu tô lendo a palavra de Deus, tem problema? I warn you as I did before, Eu te aviso como eu avisei antes, that those who live like this que aqueles que vivem dessa maneira shall not inherit the kingdom of God. não irão receber o reino de Deus. Shall not inherit the kingdom of God. Não irão receber o reino de Deus. So my question is, Então minha pergunta é: are you ready to make him Lord of your relationship? você está pronto para fazer que ele seja o Senhor dos seus relacionamentos? Who are you friends with? Você é amigo com quem? Who do you let into your life? Você deixa quem entrar na tua vida? Who are you listening to talking around here? Ouvindo quem? Dando ouvido a quem? What about Lord of your time? E Senhor do teu tempo? What do you do with your time? Você faz o que com o teu tempo? How long do you sit on that video game? Você gosta de sentar naquele Xbox, How né? long do you sit there watching novellas? Quanto tempo assistindo novela? Watching television? Assistindo televisão? Oh my gosh. Meu Deus. And this time machine right here. E tá falando aqui. You get inside this thing, hours, Você entra aqui, ó, você fica horas nessa máquina aqui. hours, Horas. hours. Horas. When's the last time Quando que foi a última you vez spent a few hours with the Lord? que você passou algumas horas sozinho com o Senhor? The last time your child got sick? A última vez que teu filho passou mal? Last time you almost lost your A job? última vez que você quase foi demitido? So we'll run to Jesus as Lord Então aí que Jesus se torna when we Senhor. hit difficulty. Na dificuldade. But there's going to be a time when it's not going to work. Há de chegar um tempo onde isso não vai funcionar. You need to take your time and dedicate it to the Lord. Você tem que dedicar o seu tempo ao Senhor. You need to, today, I don't like to read. Hoje, não, eu não gosto de ler. Man, there's aplicativos Mano, tem aplicativo that you can use que você pode usar. and the Bible reads to you and you just listen to it. E a Bíblia, ela lê pra você. Você só escuta. There's no reason not to get into the Word of God every day. Não tem nenhuma desculpa para você não entrar na palavra de Deus que é todo dia. Oh, how about this next one? Isso. Every person in this room was given a talent, a natural ability. Cada um aqui nessa sala, nessa igreja, foi dado um talento. How do you use your talents? Como que você usa esse talento, esse dom Is natural? God Lord of your talent? Deus é realmente o Senhor do seu talento? Do you use it for the glory of God? Você usa para a glória dele? How about the Lord of your treasures? E o Senhor dos teus tesouros? Do you give to the Lord? Você dá ao Senhor? Do you help the poor? Você ajuda os pobres? I'm asking you guys today Eu peço hoje aqui to join the army of the Lord. para que você faça parte desse exército, Senhor. Last night we had a beautiful event. Ontem à noite tivemos um evento muito lindo. We were right there at Plaza Brasil Ali no Plaza Brasil, here in Central Itaquera. aqui no centro de Itaquera. Everybody know where that's at? Vocês conhecem onde é que é? Aí. We had a beautiful event, man. We took the youth out there. Um evento lindo, levamos os jovens lá para o Plaza. And man, we played music to the Lord. E nós entoamos louvor ao Senhor. Well, the people were doing drugs right over there. E quando o povo estava se drogando ali do lado, Other kids were over there. outros jovens lá, But we got right in the middle. e nós ali no And meio, we just worshiped God. adorando a Deus. And we let heaven open up E deixamos o céu se abrir and pour down in that e place. derramar naquele lugar. And as people walked E quando by, o povo passava, they would stop paravam, for just a minute or two. minutinho ou dois. And we had already did a workshop that morning. E já fizemos um workshop And naquela we talked about manhã. how to do personal evangelism Conversamos 101. sobre evangelismo pessoal 1 a 1. And so we took our newly trained soldiers Então pegamos esses soldados treinados na manhã to go catch the fish over here. para ir pegar a pesca do dia. And go catch the fish right over E there. os peixes lá também. As we were worshiping in the middle. Enquanto estava adorando ali no meio. Oh man. Oh! The heaven says that every time one person A Bíblia diz que toda vez que gives uma their pessoa life to Christ, entrega e se rende a vida ao Senhor, all of heaven rejoices. todos os céus celebram. The angels sing glory, glory, Os glory. anjos cantam glória, glória, glória. So my question is, last night, Então ontem à noite,
We showed these kids how easy it is. Mostramos o quão fácil é. It's not difficult. That's a lie of the Não é enemy. difícil, isso é uma mentira do And I inimigo. come against the lies of Satan right now E in eu the name venho of contra as Jesus. mentiras do inimigo I come agora, em against nome de every lie Jesus. Satan has ever put in your ears right now in the Cada name of mentira que Jesus. Satanás cochichou no teu ouvido agora, eu I quebro. claim that the ears be open to hear the word of God right now in the name of Jesus. Ouvidos abertos agora e ouvidos dispersos a palavra, ou espertos para a palavra do Senhor agora. You have been called Você tem sido for a chamado time such as this. para um tempo como esse. It is your time to step up É o seu tempo para se and levantar fight for the Lord, e lutar para o Senhor, because He already fought for you. porque Ele já lutou por When He você. was on Calvary, Quando Ele estava no the Calvário, devil thought he had o put, diabo pensou que Ele he acabou. thought that he had put Jesus down. Pensou que Jesus iria morrer He ali. said when He died and went in the ground, Mas quando Ele morreu e desceu the ali, devil thought he had won. pensou o inimigo que Ele tinha ganhado. But you didn't see what was happening. Mas Ele não sabia o que estava And acontecendo. Jesus was like old Rocky Balboa, Jesus estava igual Rock, and He was just coming back. dando soco. And He took old Satan and He knocked him in Ele the deu head. soco em Satanás. And He took them keys out of his hand. Pegou a chave e tomou He nas took suas the mãos. keys of death and Hades. E tomou a chave de AIDS. And He said victory came. E disse: a vitória But veio. let me tell you right now, Mas deixa eu te falar aqui agora. the entire earth trembled when He died. A terra estremeceu quando ele The morreu. earth trembled A when terra He died. estremeceu quando ele morreu. The sky turned dark O céu ficou escuro. because they knew He was the creator. Porque a criação sabia que ele era o Criador. They knew He was the Sabia creator. que ele era o Criador. The earth couldn't hold Him. A terra não podia conter. The veil ripped in two. O véu rasgou em dois. Even the Roman soldiers Até os soldados who romanos pierced Him, que machucaram ele. when they saw what happened, Quando viu o que aconteceu, oh, He must have been the Son of God. realmente esse é o Filho de Deus. Uau! Uau! At that point in time, Nesse ponto do tempo, when Jesus was in the earth quando Jesus estava and He na had terra, taken those keys to death and tomou a Hades, chave de Satanás. what's the Bible say after the earth shook? A Bíblia diz o que depois que a terra estremeceu? After the veil was ripped? Depois que o véu rasgou? Oh my gosh. It was the greatest awakening O maior avivamento, because the righteous that were dead porque os justos que estavam got up out of mortos the grave saíram dos sepulcros and went into the public. e saíram na As praça witnesses. evangelizando. The ground shook. Como testemunha, até And estremeceu. awaken them. Acordar What's it aconteceu. going to take for you to awaken? O que vai levar para você They acordar? got up out of the grave. Saíram do They were sepulcro, dead and in the grave. estavam mortos no And they sepulcro. went out. E eles saíram, Ekibalo. And equiparam, they claimed the glory of God. e eles proclamaram a glória de Deus. When are you going to awaken Quando que você vai and tell acordar? others about Jesus? E dizer, evangelizar About sobre Jesus. Jesus. About Jesus. Sobre Jesus. About Jesus. Sobre Jesus. Don't leave here tonight and not know the name of Jesus. Não saia daqui hoje sem Not saber know o the nome authority dele. that you have. A autoridade que você carrega. That mother eagle, Aquela mãe águia, she takes that baby eagle ela pega o filhote and she throws him e out lança ele. because he doesn't know. Porque ele não sabe. And he takes and he's falling. E ele está caindo. And his wings that are strong, E as asas dele são fortes. he opens them Abre. and the wind catches his wings. E o vento pega. And all of a sudden he starts to flap them. De repente começa a voar. And there's power in E his há wings. poder nas asas dele. So he didn't know who he was. Ele não sabia quem ele And he era. starts to flap those wings. Ele só tinha que balançar. And he's hovering over the earth. Está pairando sobre a terra. And then he realizes Aí ele entende who I am, quem ele é. who I was created to Quem eu be. fui criado para ser. You were created in the image of God. Você foi criado na imagem de Deus. Yeah. Glory to God. Glória a Deus. You say, well, it's scary. Você fala, uau, dá até um pouco de medo. I haven't told you any army stories yet, have I? Falei nenhum testemunho aqui da guerra ainda não, né? We got a couple more minutes. Tem alguns minutos aqui. So, Então, I was trained in the army eu fui treinado no exército to do something a little different than the normal person. para fazer algo um pouco diferente do que a pessoa normal. I was in the infantry, Eu estava na infantaria and they sent me to a few specialized schools. e me mandaram para algumas escolas especiais. There are things here called airborne school, paracaidista.
Tem um negócio aqui que fala sobre paraquedista. This one's how to jump out of helicopters. Aqui é como é para pular e sair de um helicóptero. This means I had combat in a war. Esse aqui diz que eu lutei em uma guerra. But this one right here, kind of for me, is the most special one. Mas essa aqui que fala ranger é um pouco mais especial. Fuzileiro, Fuzileiro, Ranger. Special Forces School. É escola de forças especiais. It's where you go for 2 months, Onde você passa 2 meses and you come out about 30 pounds lighter e você sai perdendo uns 15, 20 quilos. because you don't sleep, Porque você não dorme, you don't eat, você não come. you just learn to fight the enemy. Você só aprende a guerrear contra o inimigo. And so right now, Então agora, if somebody were to come in se fosse para alguém entrar and the enemy started to shoot in here, e essa pessoa com uma arma começava a atirar aqui, everybody get on the ground, todo mundo descia pro chão, they'd run out the back door there, saía pelas they'd run out the portas, door there. lá e aqui. But not me, that wasn't my training. Mas eu não fui treinado para I isso. was trained to jump up Eu fui treinado para colocar de pé and run at the e enemy. correr atrás dele. Will you run at the enemy? Você há de correr atrás dele? We're to run at the enemy without fear and trepidation. Correr atrás dele sem medo e sem temor. Because the Porque Bible says, a Bíblia diz: the Lord your God goes before you o Senhor teu Deus vai and à fights your frente battles for you. e guerreia por você. Oh, when David, Você vê quando Davi, just a boy, um jovem, stepped out there, saiu lá, one man, homem, out of 1 million Israeli soldiers. de 1 milhão de israelitas, He stepped up and who's that se levantou e disse: quem é esse that speaks against my que God? fala contra o Deus de Israel, meu Deus? I'll fight him. Eu vou lutar contra ele. 1 million soldiers couldn't fight. 1 milhão de soldados que falaram não a lutar contra ele. But yet this 13, 14-year-old boy said, Mas esse adolescente vai e olha e fala: I can't wear that stuff. eu não posso usar essa He armadura. picks up a stone Ele pega uma pedra and he goes out there and says, I'm coming against you e ele vai e in fala: the eu venho name contra of the você Lord em of nome hosts. do Senhor dos And exércitos. he takes that E stone ele com aquela and sling he runs at that giant. e ele corre ao He runs gigante. at that giant with confidence. Ele corre com certeza. And he goes, I'm coming at you, Ele diz: Satan, eu tô and chegando, I'm taking you Satanás, down. e eu vou te And derrotar. he slings that E ele stone lançou, because God Almighty got behind that porque stone Deus pegou aquela and gave it pedra the force e and com a gave it the força dele, power com o poder to dele, hit that giant right on the para head pegar bem na and take testa him down. e acabar com ele. And the Lord God Almighty can take down the giants in E your o life. Senhor Todo-Poderoso pode derrotar os gigantes da tua vida. In Afghanistan, Em Afeganistão, I got called to go on a special mission. eu fui chamado para cumprir uma missão especial. At this point in time, my company Nesse ponto, a minha companhia had never been in a fight with the Taliban yet. nunca tinha guerreado ou lutado contra o Talibã. And then all of a sudden, I got called from my higher commander. E de repente, eu recebi uma ligação do meu comandante mais alto. And they said, you need to go down there. E ele disse: você tem que descer lá embaixo. I said, you need to make sure you know what you're asking me. E eu falei: você tem certeza daquilo que você está pedindo? See, because before we got to Afghanistan, Você vê, porque antes de chegar no Afeganistão, a battalion of 800, 900 soldiers um batalhão de 900, 800 soldados went down there, chegou lá naquela mesma área, got their vehicles blown up, explodiu os veículos, got their soldiers hurt, soldados machucados and left. e voltaram. They never made it in. Nunca mais entraram ali. I'm just a company. Eu sou simplesmente uma companhia. Actually, they had already cut off some of my company. Realmente eu já tinha perdido alguns soldados meus. Normal company is 130. Uma companhia normal é 130 soldados. I was down to 45 soldiers. Eu só tinha 45. And I was going into an area E eu estava entrando numa área where a battalion had already lost. onde o batalhão de 900 já perdeu. Can Jesus do a miracle in your life? Jesus pode fazer um milagre na tua Can he do vida? a miracle in your life? Na tua vida Can he do a miracle in your e life? na tua vida. You just need to have the faith of David Você só precisa ter a fé de and run Davi at the giant. e correr atrás do gigante. I ended up going down there with 15 men. Eu acabei entrando naquela área com 15 homens. We turned the corner Pegamos ali na esquina and it broke out. e alastrou. It was a Taliban headquarters. Ali era uma casa do Talibã. They started shooting RPGs. Começaram a atirar RPG.
AK-47s. AK-47. And it was a fight E foi uma luta for the next 2 hours. por 2 horas. And I go, where are my men that are in the fight? E eu falei, cadê os meus homens que estão na And I guerra? run to catch up with them. E eu corri atrás I have deles. to run about approximately a half a soccer field. Mais ou menos metade de um campo de futebol. Let's back up. I got to do this. But as I'm running across that field, E eu tô correndo naquele campo. I've got 2 translators, one 2 on each tradutores side. comigo, um em cada lado. I've got 1 sergeant that runs all my radios. Um sargento que toma conta das rádios. And we're running E estamos correndo. towards the fight. É pra guerra. And I yelled. E eu gritei. Now these translators were Afghanis. E você vê, os tradutores eram do Afeganistão. God, Deus, give me this victory this me dê day. essa vitória hoje. That day we did something that nobody in my brigade of 4,000 soldiers, Naquele dia nós fizemos algo que nem a minha brigada de 4.000 soldados. 30 company commanders just in my brigade alone. 30 comandantes de companhia na minha brigada somente. I was the smallest company. Eu era a menor companhia. Does this sound like some stories out of the Old Testament Isso maybe? que parece uma história do Velho Testamento. David, Davi, Gideon went after a whole army with 300 men. Gideão foi com 300 homens. I had the smallest company there. Eu tinha a menor companhia. I went into the actual fight with Eu 15 entrei na men. guerra, na luta ali, com 15 homens. All these other companies had been getting in fights. As outras companhias estavam entrando em luta. Zero success. Nenhum sucesso. I was originally not even accepted into the officer program. Eu, no início, não fui nem aceitado nesse programa de oficial. They said I was too old. Falando que eu era muito velho. I was 34 at the Tinha time. 34 anos naquela época. All the other guys were 24. Os outros homens tinham 24. Now we're in Afghanistan, E estamos ali em Afeganistão. and I think I'm 39 or 40. Acho que eu tô com 39, 40 anos ali. All the other company commanders are about 26. E todo outro comandante da companhia tem 26 anos. Super athletes, Atletas mesmo, de Tall, qualidade. Altos, strong, fortes, smart. They were espertos, smarter than me. mais inteligentes que faster eu, than me. mais rápido que eu. I couldn't beat them. Eu não iria nunca ganhar deles. We get in that firefight with the Taliban. Entramos nessa guerra com o Talibã. First in the brigade. Primeiro na brigada. We were able to kill 2, Matamos 2. capture 3, Capturamos and 3. got all their weapons E pegamos todas as armas. because of the glory of God. Por causa da glória de Because Deus. I had one thing that all the others didn't Porque eu have. tinha uma coisa que os Every outros não morning, tinham. I got on my knees. Eu ali, And I said, God, toda manhã eu be with me falava, this Deus, day to lead these men. me ajude a liderar esses homens hoje. And every night I get back on my knees E again. toda noite de novo nos meus joelhos. God, thank you that nobody died today. Deus, obrigado porque ninguém morreu hoje. Help us to do it again Nos ajude a tomorrow. fazer de novo amanhã. So my question to you tonight is, Minha pergunta para você hoje à noite é: are you ready? você está pronto? Are you ready to step up for the Lord? Pronto para se levantar para o Senhor? So in Plaza Brazil last night, Então ontem no Praça Brasil, oh man, the angels were singing. os anjos estavam cantando e There was a celebrando. party in heaven. Havia uma celebração no céu. Man, I felt so much love in that Eu place. senti tanto amor naquele lugar. My wife knows that as soon as we get here, I fall in love with Brazil all over every time. A minha esposa sabe que cada vez que nós descemos para cá, eu me apaixono de novo pelo Brasil. We were in that place, Estávamos naquele lugar, and we were punching old Satan in the nose. dando soco no nariz de Satanás. We didn't get one prayer that night for salvation. Não foi uma pessoa querendo aceitar Jesus. We didn't get 2. Não foi 2 pessoas. We didn't get 3. Não foi 3 pessoas. We didn't get Não 4. foi 4 pessoas. Oh, God is good. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus por Glória a isso. Deus. Glória a Deus por isso. We didn't get Não 5. foi 5 pessoas. Oh my gosh. Meu Deus. To the glory of God. Para a glória de Deus. 10 10 souls for almas heaven. para os praying. céus oraram. Hallelujah. Aleluia. 10 less souls in hell. 10 menos almas no 10 more inferno. souls going to heaven. Mais 10 almas para o céu. Because of you Por causa de você are willing to go que está indo and fight the battle e guerreando na and batalha. tell somebody Dizendo para alguém: Jesus loves you. Jesus te ama. God loves you. Deus te ama. Itaquera, God loves you. Itaquera, Deus te ama. Zona Leste, God loves Zona you. Leste, Deus te ama. I'm ready to fight this battle to the end. Estou pronto a guerrear nessa batalha até o final. Você tem outro vídeo? Você tem outro vídeo aí que queremos mostrar?
I'm going to ask everybody Quando eu, right now. eu vou pedir agora para todo mundo. Revelations 3:20 is my very favorite Bible verse. Apocalipse 3:20 é meu versículo predileto. And it says, for I stand at the door and knock. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Hey! I stand at the door and knock. Eis que estou à porta e bato. If any man hears my voice, Se alguém há de ouvir a minha voz invites me e in, me convidar e abrir a I'll porta, come in and I'll dine with eu vou him. entrar e cear com ele. The question for you E a tonight, pergunta para você é, if you haven't made Jesus Christ your Lord, se você não fez de Jesus teu I'm asking you to Senhor, step up tonight. pedindo para ele, eu peço para você se levantar, I'm asking you to ask him to be your Savior. pedindo que ele seja teu Salvador And I'm asking him to be your Lord. e o seu Senhor, The Lord of your talents. Senhor dos seus The talentos, Lord of your finances. suas The finanças, Lord of your friendships. suas amizades, The Lord of your thoughts. seus pensamentos. I want you to make a commitment tonight. Quero que você hoje faça um Because compromisso, you know you haven't all the way lived for God. porque você sabe que você I não tem haven't vivido uma given vida everything completamente over para yet. Ele. Você segura coisas ainda. We're going to pray here real quick. Vamos orar aqui rapidamente. In this holy moment, Nesse momento santo, sagrado, Jesus knocks at that door. Jesus, ele bate nessa porta. He knocks at the door because he's a perfect gentleman. Bate na porta porque ele é um And he's not cavaleiro. going to force his way into E your ele não vai house. entrar forçadamente. He gave you free will. Ele te deu livre-arbítrio. And you can say no. E você pode dizer não. But I'm going to ask you tonight Mas eu peço e pergunto você hoje, to say yes. para que diga Say yes sim. to Jesus. Diga sim para Say Jesus. yes to life. Diga sim para a vida. Say yes to paradise. Sim para o paraíso. Say yes to heaven. Sim para os céus. Everybody bow your heads. Todo mundo curva a cabeça. Close your eyes. Fecha os olhos. Oh God, hallelujah, Lord Jesus. in Aleluia, heaven. Deus, In Senhor, this nós holy te amamos. moment, Nesse momento sagrado, in this holy moment, momento sagrado, I'm going to ask you right now, peço que agora, if there's anybody se tem alguém aqui that heard the word of the Lord que tonight, ouviu a palavra do Senhor hoje, and maybe it's your first time. e talvez pela primeira vez, Now, we're not going to do an altar call. e nós não vamos ter uma chamada aqui pra frente não. We're going to respect the coronavirus rules. Queremos ser prudentes e respeitar as regras. I'm just going to ask you to slip your hand up and say yes to Jesus. Eu quero que você simplesmente levanta a mão, não tem ninguém olhando e fala Jesus sim wants to para see you slip Jesus. your hand up and say, yes, I want to invite Jesus into my life. Levante sua mão porque Jesus quer ver você I falando e want to sim, go to eu quero ir na heaven. minha vida. Amen. Yes, sir. Yes. Yes. Levanta sua mão Oh, alto. yes. Eu tô te vendo. Oh, yes. Eu tô te vendo. Oh, yes. Eu tô te vendo. Yes. Yes. Oh, God, glory. Now, those who say, I need to commit my life again, Aqueles que estão falando, eu tenho que entregar minha vida para Jesus I de need to novo. ask Jesus to be the Lord. Eu preciso do Senhor of everything in my Jesus life. de tudo na minha vida. I want to fight the battle with the Lord. Eu quero lutar a guerra com o I want you to Senhor. raise your hand right now. Levante a tua mão comigo agora. Amen. Amém. Amen. I see you, sister. Dois. I Te see you, vejo, brother. irmão. 3, 4, I see you. 5. Te vejo. Amen. 6, 7, Glória a Deus. 8, 9, Glória a Deus. 10. gosh. 11, 12. Oh my gosh. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. There's a celebration in Há uma heaven. celebração no céu. Celebrate with Uma me. festa, Get celebra on your comigo. feet. Get on Celebra your com os feet. céus. Se Hallelujah. levante, se levante. Fique de pé. Levanta. Fique de pé. Levanta. Fique de pé. Música. Hallelujah. Holy cow. Boy, 12 more people for Christ. Mais 12 almas para last Jesus. 10 ontem. I'm going to tell you right now. Vou te falar aqui agora. The pastors and leaders of this church, Pastores e liderança dessa igreja. if you said I was still too scared, Se você está it's falando not com too medo late. ainda, não está. At the end of this service, Ainda tem tempo. I want you to get one of the leaders of this church. Encontre a liderança da You find one of igreja. these people. Chegue nessas pessoas. Help me. Fala, me ajude. I need to accept Jesus, Eu but I was preciso scared. aceitar Jesus. You go to them and you talk to them because it's Você never pode too chegar late. e falar com Go to eles. Jesus Me ajude. and you talk to him. Eles vão te ajudar. Claude, you got that video? Claudinei, coloca o vídeo aí. You see, I'm ready to take the war to the next level. Entenda que eu estou disposto a levar essa guerra para o And próximo I'm nível. trying to get you ready E eu quero que você esteja pronto. because I want you to go with me. on Porque eu this quero que battle. você me acompanhe nessa guerra. Who wants to see the revival break off right Quem quer here? ver o avivamento em Itaquera? Who wants to see it break out? Quem quer ver o avivamento em São I Paulo? mean, I'm ready to drop an atomic bomb on this place Eu estou pronto para receber isso nesse and lugar. see the fire of God light it up. E ver o fogo de Deus Just like incendiar. Elijah did on Mount Carmel. Como Elias fez no When Monte the fire Carmelo. from heaven came O down fogo do céu desceu and no altar. consumed the E sacrifice. consumiu o And sacrifício. all of Israel repented E Israel inteiro se and turned back to arrependeu. God. E voltou seus olhos para Deus.